Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Escritura, agora na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. Antes da leitura, reitero a minha gratidão ao conselho, na pessoa do reverendo Fábio. Expresso novamente as congratulações pelo transcurso do aniversário e digo aos meus irmãos da minha satisfação em conhecê-los. Disse ao adentrar que, como é conhecida, família IPG2 é muito carinhosa, muito afetuosa. Eu me senti muito bem acolhido e quero parabenizá-los por esta recepção fraterna. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Se eu fizer a você a seguinte pergunta: o que caracteriza uma igreja de sucesso? E a expressão sucesso aqui, ela tem o objetivo de provocar. Qual seria a sua resposta quanto à pergunta formulada? Certamente, meus amados irmãos, dentre algumas respostas, levando em consideração o espectro evangélico nacional, 3 elementos estariam presentes no conjunto das respostas. A primeira, ou o primeiro elemento, que uma igreja de sucesso é uma igreja que possui muitos metros quadrados construídos. Quanto maior o edifício, quanto maiores forem as instalações, é um sinal, segundo alguns, de uma igreja de sucesso. Outros trariam como uma marca, uma evidência de êxito, um grande número de membros. Quanto maior o rol de membros, maior a evidência de que é uma igreja de sucesso. Ainda, certamente, haveria quem destacaria o potencial econômico. Quanto mais rica, maior a evidência do sucesso. Certamente que teríamos outros apontamentos, mas eu creio que os 3 destacados, eles representam a opinião de uma grande maioria no cenário evangélico. Se nós fizermos a pergunta, tirando o caráter institucional e nos voltarmos para o indivíduo e perguntarmos o que caracteriza uma pessoa de sucesso,
creio que algumas respostas seriam no seguinte conjunto. Uma pessoa de sucesso é alguém que, aos 18 anos, possui uma estrutura física, um físico, um corpo escultural e uma estética de arrancar suspiros. Uma pessoa de sucesso é alguém que, com 22 anos, possui aproximadamente 2 milhões de seguidores no Instagram. Uma pessoa de sucesso é aquela que aos 25 anos possui um doutorado, que aos 27 anos possui o seu triplex, e aos 29 anos ela tem o seu primeiro $1 milhão. Isso é uma pessoa de sucesso. Então eu citei aqui, ironicamente, alguns elementos, tais como a beleza, a fama e o poder econômico. Então, para algumas pessoas, ser abençoado, desfrutar de sucesso, ter êxito, é ter os elementos que aqui foram mencionados. Voltando então à questão institucional, analisemos o ministério do Senhor Jesus. E eu pergunto então a você, quantos metros quadrados o Senhor Jesus construiu ao longo de todo o seu ministério? Nenhum. Se nós olharmos ainda dentro daquele padrão, como podemos classificar o ministério de Jesus em termos numéricos? Alguém pode dizer, não, ele reunia multidões. Sim, conforme ele mesmo relatou lá, ou melhor, conforme João relatou a respeito do ministério do Senhor Jesus, embora milhões, vamos expor assim de uma forma exagerada, as conversões eram poucas. E você vai perceber que o Senhor Jesus não se confiava às multidões, porque ele conhecia os corações. E só para você ter uma ideia, no dia do derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, o contingente era de 120 pessoas. Mas e se nós falarmos então do ponto de vista econômico? O ministério do Senhor Jesus era um ministério sustentado por mulheres, o que era uma vergonha naquela época. E mais, ainda tinha um problema com o tesoureiro. Então, se você olhar essas questões, metros quadrados, conversões, seguidores autênticos, se você olhar essa questão financeira, você vai chegar a uma conclusão, segundo esses parâmetros, que o ministério de Jesus não foi um ministério de sucesso. E aqui eu vou deixar a palavra sucesso de lado, porque o meu intuito era só provocar, para trazer a realidade de uma vida, de uma igreja que agrada a Deus, de uma igreja que tem a aprovação de Deus. Porque o fato de alguém se autoaprovar, quer como indivíduo, quer como instituição, não significa absolutamente nada. Porque Laodiceia tinha um autoconceito acerca de si. Ela se julgava bela, ela se julgava forte, ela se julgava rica, ela se julgava autossuficiente. E o Senhor Jesus disse que Laodiceia nem tinha consciência de que era pobre, cega e estava completamente despida. Então, o que importa não é a minha autoavaliação e nem é o aplauso da multidão. O que importa é aquilo que Deus diz acerca da minha vida. O que importa é aquilo que Deus diz acerca da igreja. O que importa é a aprovação de Deus. E aqui Paulo fala de uma igreja amada, a igreja de Tessalônica, pela qual ele sempre esboça diante de Deus gratidão. E você vai perceber como Paulo destaca 3 elementos que caracterizam uma igreja que tem a aprovação de Deus, uma igreja que tem a bênção de Deus, uma igreja que caminha no centro da vontade de Deus. E o que se aplica a uma igreja se aplica a um indivíduo. Eu peço a sua atenção para a ênfase de Paulo no destaque que ele faz. Ele começa dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos. Então ele falava com frequência a Deus acerca da igreja em Tessalônica.
Mas ele vai dizer recordando-nos. Ou seja, ele tinha alegria, ele tinha contentamento em recordar-se dos atos poderosos de Deus na vida daquela igreja e da trajetória daquela igreja no seio da sua sociedade. Mas Paulo vai dizer que ele reconhece, ele não só menciona, ele não só recorda, mas é um testemunho eloquente, visível, o quê? A eleição de Deus quanto àquele povo. Ele diz, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo diz que os elementos que ele destacara anteriormente constatam, apontam, apresentam a bênção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. Ele fala sobre a eleição de Deus. E quais são então os elementos que caracterizam esta igreja exitosa, abençoada, que tem a aprovação e a chancela de Deus? Ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Na parte da manhã, falando com os meus irmãos a respeito de Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, eu mencionei tais aspectos rapidamente. O versículo 15 do capítulo 1 de Efésios diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Quando nós chegamos em Colossenses, no capítulo 1, novamente Paulo vai mencionar os dois aspectos ora citados, dizendo, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo. E aqui Paulo deixa claro a operosidade da fé. O que é fé? Precisamos compreender que fé não é a crença naquilo que é desconhecido, porque para muitas pessoas fé é a crença no desconhecido. Não, ninguém tem fé naquilo que desconhece. Nós temos fé acerca do que conhecemos, porém a fé naquilo que nós conhecemos e que não é palpável, que não é tangível. Nós temos fé na existência das moradas eternas. Nós não apalpamos as moradas eternas, nós ainda não estivemos nas moradas eternas, mas nós cremos pela revelação de Deus que os filhos de Deus haverão de desfrutar a bem-aventurança eterna. Isso é fé. Paulo está falando não de qualquer fé, e aqui ele qualifica como operosa, ele está falando da fé salvadora. Porque há outros tipos de fé, conforme apontadas na Escritura. Há quem tenha uma fé histórica. E o que é uma fé histórica? É um conjunto de concepções que foram guardadas e preservadas ao longo da vida. Então, muitas pessoas frequentam a igreja desde da infância, e elas têm conhecimento acerca de doutrinas, elas podem discutir a respeito de assuntos bíblicos, mas aquilo não tem impacto na sua vida, aquilo não traz nenhuma transformação no seu dia a dia, aquilo não representa absolutamente nada, é uma fé simplesmente histórica. Paulo se deparou diante de Agripa e perguntou se Agripa, o rei, acreditava nos profetas. E Paulo nem esperou a resposta. Paulo mesmo disse, sim, eu sei que você acredita nos profetas. Ou seja, ele tinha um conhecimento acerca das informações quanto à mensagem dos profetas, mas aquilo não falava ao seu coração. Então muita gente tem fé histórica. Aprendeu, conhece, memoriza, discute, mas isso não faz efeito, não tem resultado prático na sua vida. Não é deste tipo de fé que Paulo está falando. Há quem tenha uma fé que é conhecida como fé que pode ocasionar a recepção de milagres. Sim, é verdade. Temos pessoas assim. Vou dar um exemplo. Os 10 leprosos. Eles foram todos reverentes, se portaram distante, acatando o protocolo. Eles foram com senso de oportunidade, clamaram, pediram a quem podia socorrê-los. Eles obedeceram, porque o Senhor Jesus determinou que eles fossem e se apresentassem ao sacerdote para que eles tivessem o atestado sanitário.
E eles foram. E digno de nota é que eles foram curados enquanto eles caminhavam. Eles não foram curados naquele momento e depois eles foram. Eles foram sendo curados à medida que eles caminhavam, à medida que eles obedeciam. Mas digno de nota é que 9 seguiram em frente e apenas um voltou para agradecer. E o Senhor Jesus então faz uma pergunta: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? E só um ouve: vai, a tua fé te salvou. Ou como, por exemplo, o paralítico em Betesda, que foi curado e não sabia nem por quem fora curado, só tomou conhecimento posteriormente. Ou o cego de nascença, conforme registrado em João 9, que também fora curado e não sabia por quem fora curado, mas obedeceu e foi até Siloé e se lavou. Então tem pessoas que buscam a Deus ou seguem os preceitos de Deus até que elas alcançam o seu objetivo, até que elas alcançam aquilo que é almejado. Mas aquilo não tem profundidade, aquilo não tem raiz, aquilo não move o coração. Pode mover momentaneamente as afeições, pode levá-la a uma conformação a um quadro até que ela seja agraciada. Mas uma vez agraciada, ela vai cuidar da vida, ela segue em frente, ela não volta para mostrar os frutos da ação da fé na sua vida. Paulo não está falando de fé histórica. Paulo não está falando de uma fé temporal que até suporta e acolhe instruções para obter a vantagem. Paulo está falando de uma fé salvadora. E uma fé salvadora é aquela fé que, sendo dádiva de Deus, agrada o próprio Deus. Porque esta fé está posta, como disse o apóstolo, em Cristo Jesus. E talvez você possa dizer: mas é óbvio que numa igreja cristã a fé está posta em Cristo Jesus. Embora pareça óbvio, não é assim que as coisas funcionam. Porque muitas pessoas, elas possuem fé na fé. Muitas pessoas depositam a fé na sua capacidade de mentalizar que aquilo que ela deseja vai acontecer. Então é comum se dizer nos arraiais evangélicos: pense positivo, mentalize. Isso vai acontecer, vai dar certo, tenha fé. Isso é fé na fé. Nós não fomos chamados para ter fé na fé. Nós fomos chamados para ter fé em Cristo. E Paulo vai elogiar quem tem a sua fé posta em Cristo. Cristo é o objeto inegociável da nossa fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. O que é forte é a fé? Não, é o objeto da fé, que é Cristo. Um homem, sabendo que o lago fora congelado, porém o gelo era de fina espessura, disse ao seu companheiro que iria atravessá-lo. E ele foi advertido pelo companheiro, dizendo ao companheiro que o gelo era muito fino, não era prudente, não era correto, não era sábio tentar atravessar o lago. E o homem, então, num arroubo de fé, disse: eu tenho fé e vou atravessar. E aí o companheiro disse: fé forte em gelo fino é uma desgraça. Muita gente tem fé forte em gelo fino. Não, a nossa fé não é o que dá dimensão a si mesma, mas é o objeto, que é Cristo. Porque uma fé do tamanho de um grão de mostarda no Salvador é tudo o que nós precisamos. Paulo diz: vocês possuem uma fé operosa. E essa fé operosa se evidencia pela pregação do Santo Evangelho. Esta fé operosa tem como motivação anunciar Cristo. E em Tessalônica, os cristãos, apesar da grande perseguição, apesar da grande tribulação, apesar dos inúmeros obstáculos, eles pregavam ousadamente a Cristo. Então, quem possui uma fé salvadora é impulsionado pelo próprio Espírito a testemunhar do Cristo que o salvou, que o transformou, que o regenerou e que o habilita
possibilita a seguir em frente confiado única e exclusivamente no Salvador. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A fé salvadora que está no nosso coração como dádiva de Deus, ela nos impulsiona ao testemunho acerca das verdades gloriosas do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não são os obstáculos, as dificuldades, as lutas, as angústias que haverão de restringir, de parar ou de limitar a pregação do santo Evangelho da graça do nosso bendito Salvador. Talvez alguém possa dizer que Paulo aqui usa de uma redundância a falar a respeito da operosidade da fé. Porque se há fé salvadora, obviamente esta fé será uma fé dinâmica. Mas aqui nós temos algo que precisamos nos concentrar e precisamos aferir se realmente a nossa fé nos impulsiona na prática, nos impulsiona na obediência, nos impulsiona no testemunho, nos impulsiona na vivência do Evangelho. Porque há muitas pessoas que estão completamente acomodadas, muitas pessoas que estão condicionadas a um quadro de espectadores no corpo de Cristo, pessoas que estão simplesmente contemplando, pessoas que estão simplesmente assistindo e elas jamais se envolvem com o trabalho da igreja. Se você é alguém que assiste, se você é alguém que contempla, se você é alguém que frequenta, mas você não se envolve, se você não está inserido, se sua vida não reflete os frutos desta fé salvadora, há de se questionar que tipo de fé é que se está nutrindo, que tipo de fé é que se está desenvolvendo, que tipo de fé é que se está evidenciando. E aqui nós não falamos de ativismo, de alguém que não para, de alguém que não descansa, de alguém que não sossega, de alguém que está sempre em movimento. Não é disso que nós estamos falando, mas nós estamos falando de uma consciência de chamado, de uma consciência de missão, de uma consciência de capacitação, de uma consciência de serviço. Paulo diz: a operosidade da vossa fé, a vossa fé em ação, é uma evidência da santa eleição de Deus, e vocês estão de parabéns. Mas Paulo vai trazer outros dois frutos desta fé salvadora, que evidenciam a bênção de Deus, que qualificam um cristão e uma comunidade. Ele fala acerca da abnegação do vosso amor. Outra expressão que soa redundante, porque o amor em si, ele é altruísta. Agora, quando ele o qualifica como sendo abnegado, ele mostra então como este amor nos leva a refletir a obra de Cristo na nossa vida. O amor que temos para com os nossos irmãos, o amor que é vivenciado na igreja, não é algo romântico, não é algo superficial, não é algo do tipo mero cumprimento, mera saudação e uma total indiferença às lutas, às dificuldades e às adversidades daqueles que estão ao nosso derredor. Porque muitas vezes nós chegamos, muitas vezes nós nos assentamos, muitas vezes nós a tudo presenciamos, muitas vezes distribuímos sorrisos, apertamos a mão, até abraçamos, mas nós não temos comprometimento com quem está ao nosso lado, com quem está ao nosso derredor. Ele não faz falta, ele não importa, ele não é essencial. Paulo está falando de um amor que é decorrente da fé e não da cordialidade, da hospitalidade no sentido da boa educação, mas no sentido de uma transformação que me leva a ter empatia com o outro, que me leva a ser solidário com o outro, que a vida do outro importa e interessa. Onde nós temos egoísmo, o individualismo, o primeiro eu, depois eu,
e ainda assim o que sobrar é meu. Nós não temos uma evidência de fé salvadora. Nós não temos uma evidência de transformação, porque esta transformação nos leva à prática do amor. Quando o Senhor Jesus, segundo o registro de João, diz que confere um novo mandamento, que as pessoas elas deveriam amar-se, que nós deveríamos amar ao próximo, certamente não é novo na sua essência, mas na sua qualificação, porque a lei diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas o Senhor Jesus diz que nós devemos amar o próximo como Ele nos amou. Então nós não estamos falando aqui de romantismo, porque o Senhor Jesus amou os seus a ponto de entregar a sua vida, de dar a sua vida, disse ele, pelos seus amigos, para a salvação daqueles que pelo Pai foram outorgados a ele desde toda a eternidade. Me causa perplexidade, na verdade profunda tristeza, quando nós nos reunimos e entoamos os mesmos cânticos, procedemos às mesmas leituras, afirmamos amém para as mesmas orações, nos aproximamos da mesa da comunhão e recebemos os mesmos elementos. Mas na hora da dispersão, precisamos de portas alternativas, porque não podemos nos encontrar com pessoas que estavam na mesma celebração que nós, que testemunham da mesma fé que nós, porque nós temos incompatibilidades. Porque em uma outra linguagem nós não suportamos, não toleramos, não nos compatibilizamos. Meus amados irmãos, Paulo fala de uma igreja que praticava este amor, resultado desta fé operante, desta fé salvadora. Por isso, a igreja ela é sempre referida no coletivo. O povo de Deus é sempre apresentado coletivamente. Cristo morreu pelo seu povo, Cristo se entregou pela sua igreja. Então aqui nós não temos o individual, aqui nós temos o coletivo. E lamentavelmente o individualismo, que é uma característica tão presente na nossa sociedade, se torna cada vez mais marcante na vida da igreja. Permitam-me fazer uma rápida exemplificação. Muitas vezes, lá na nossa cidade, sobretudo nos condomínios, as pessoas esperam o elevador para que ele possa ser usado de forma individual. Se ela percebe que alguém se aproxima, ou ela acelera o passo, ou ela evita compartilhar aquele mesmo meio de transporte. Se não houver jeito e mais de uma pessoa estiver ali, é um ambiente caótico. As pessoas começam a olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o lado. Aqueles segundos são intermináveis, porque ela queria algo privativo, algo individual, ela não queria dividir absolutamente nada. E diante daquela situação tão constrangedora, algumas perguntas retóricas surgem, do tipo, está frio? Está quente? Coisas do gênero. Mas isso demonstra um mal-estar pelo fato de ter alguém ali e compartilhar daquele espaço. Isso é o sintoma mais evidente do individualismo que toma conta das pessoas e que adentra as igrejas. Esse individualismo diz que eu tenho o meu lugar, eu tenho o meu espaço, isso aqui é meu, isso aqui me pertence, isso aqui é do meu uso, e eu não tenho então nenhuma condição para compartilhar, para repartir. Meus amados irmãos, o Evangelho é a proclamação de uma mensagem marcada por altruísmo, por doação, por entrega. Então a pessoa que está ao seu lado, que confessa a mesma fé que você, que adora o mesmo Deus que você, é sim responsabilidade sua. Ele é seu irmão em Cristo e você, pela graça de Deus, foi não só comissionado, como capacitado por Deus para cuidar, para amar, para tratar bem e para ser bênção na vida daquela pessoa. Tessalônica era uma igreja pequena. Tessalônica era uma igreja que experimentava o sofrimento, a luta e o embate. Mas a luta e o embate não tornava Tessalônica uma igreja dura, uma igreja ensimesmada, antes uma igreja cheia de graça e de misericórdia.
Não acredite quando alguém disser que as lutas endurecem o coração. Não, não são as lutas que endurecem o coração. As lutas revelam a dureza do coração. Quando alguém se torna ou se mostra ríspido por conta da luta, não é a luta em si que a torna ríspida. A luta só está mostrando quem efetivamente ela é. Então, uma igreja que tinha tudo para ser ensimesmada, uma igreja que tinha tudo para ser fechada, uma igreja que tinha tudo para viver murmurando, lamentando, porque era perseguida, porque sofria, porque experimentava embates, era uma igreja marcada pela graça de Deus e pela presença do amor, que a tudo dava sabor, que a tudo dava beleza, que a tudo trazia alegria. Paulo vai dizer, olha, eu me recordo diante de Deus da operosidade da vossa fé. Eu me recordo da abnegação do vosso amor, que é resultado desta fé salvadora, que leva a igreja a partilhar, a abraçar e amar, mesmo em meio à luta e à perseguição. Mas Paulo segue para a concretização da sua menção de ação de graças a Deus pela vida da igreja de Tessalônica, ao falar sobre a firmeza da vossa esperança. Se a esperança é firme, não tem como ser esperança e não ser firme. A esperança do brasileiro é a última que morre, mas ela morre, ela fenece, ela desaparece. A esperança bíblica não, ela permanece. E o que Paulo está dizendo a respeito desta firmeza da esperança é que, apesar de toda a luta e de todo o embate, aquela igreja não perdia a dimensão e a doçura da questão escatológica. Ela não perdia a dimensão quanto à volta do seu glorioso Salvador. Era uma igreja que tinha os seus pés no chão porque ela trabalhava. Era uma igreja que tinha os seus pés no chão porque ela amava. Mas era uma igreja que tinha os seus olhos na eternidade porque a sua esperança sempre esteve firmada em Cristo. E o versículo de número 10 nos mostra isso, e o texto diz: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu creio, meus amados irmãos, que um grande desafio que nós experimentamos nos dias atuais no que diz respeito a uma igreja cristã é o secularismo. O secularismo que bate a porta da nossa igreja, o secularismo que procura se instalar dentro da nossa igreja, o secularismo que procura dominar a nossa mente acerca de como pensamos e o nosso coração acerca de como sentimos. Um secularismo que é silencioso, um secularismo que é disfarçado e por isso é tão difícil de ser detectado e mais ainda de ser combatido. Mas eu creio que o secularismo tem sido o pior adversário da igreja no contexto atual. E eu explico. Nosso coração, a nossa mente estão muito voltados para o aqui e agora. Nós costumamos criticar a chamada teologia da libertação. E a teologia da libertação tem como objetivo impulsionar as pessoas por meio de ações intencionais na criação de um ambiente de prosperidade, de um ambiente de riqueza, num ambiente de tranquilidade, num ambiente de bem-estar. E ela precisa ser criticada. Mas a teologia da libertação, ela tem uma filha no Brasil. Ela gerou uma filha. E é a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade diz: o cristão não fica doente, o cristão não fica desempregado, o cristão não passa por aflição, o cristão tem tudo de bom a tempo e a hora. Deus existe para servir o cristão, para suprir o cristão, para atender às vontades do cristão. E essa teologia está cada vez mais impregnada na vida das comunidades. E talvez você possa dizer: pastor, teologia da libertação não. Pastor, teologia da prosperidade não, de uma forma clara, de uma forma explícita não, mas os seus efeitos negativos, perversos e malévolos estão muito presentes nas nossas comunidades, de sorte que muitas vezes perdemos esta firmeza da esperança, que é fruto de uma fé salvadora na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu fui interpelado por uma senhora membro da nossa igreja em Vitória. Na porta, ao me abraçar, ela me fez a seguinte pergunta:
o senhor tem ido ao pátio da igreja? E pelo tom da pergunta eu já senti um calafrio. E eu disse, não. Eu tenho feito alguns atendimentos, tenho recepcionado algumas pessoas e não tenho ido ao pátio da igreja. Se o senhor devia ir ao pátio da igreja. E o calafrio só aumentou. E eu fiz a pergunta que eu não queria fazer, mas diante da situação não me restava oportunidade. Eu perguntei, por que eu tenho que ir ao pátio da igreja? Ela disse, porque o senhor precisa tomar conhecimento do que se conversa no pátio da igreja. E aí eu fiz a pergunta, mas por que a senhora está falando isso? Ela disse, por algo muito simples, pastor. Eu vejo aqui nos cultos pessoas que concordam com as mensagens que são pregadas. Eu vejo aqui pessoas que se emocionam com as mensagens que são pregadas. Eu vejo aqui pessoas que choram. Mas quando elas passam aquela porta de vidro, parece que tudo foi esquecido, foi tudo negligenciado, foi tudo abandonado, porque no pátio da igreja se fala em comprar, em vender, em trocar, em possuir, em realizar, em fazer, em empreender. E as coisas celestiais, elas são completamente negligenciadas, nem parece que saímos de um culto. Nem parece que estávamos na presença de Deus falando a respeito das coisas celestiais. E aquela observação calou profundo no meu coração, para que nós então pudéssemos refletir, e eu em particular, a respeito daquilo que é valorizado pelo nosso coração. E realmente, o que enfatizamos, o que acentuamos, é o aqui e o agora. É sermos abençoados, é prosperarmos, é avançarmos, é termos as nossas orações respondidas de acordo com a nossa vontade. Paulo está falando de muito além e acima de tudo isso, pois é bom sermos abençoados, é bom desfrutarmos dos favores de Deus, é bom recebermos a sua graça, é bom recebermos a sua assistência no que diz respeito à nossa manutenção. Mas isso não é o principal no que diz respeito aos frutos da fé salvadora. A fé salvadora tem os seus olhos no céu. Eu tomei conhecimento de uma frase de um pregador famoso a respeito da função principal de um pastor. E esse famoso pastor disse que a função principal do ministro do evangelho é preparar os crentes para a morte. E eu achei aquilo fantástico. E eu disse, vou empregar essa frase de efeito na primeira oportunidade que eu tiver. E me preparei e ensaiei. E disse, a principal função de um pastor é preparar as ovelhas para a morte. E uma senhora olhou para mim no auditório e fez assim, ó. Não. O céu é bom, o céu é lindo, mas ele lá e eu cá, porque eu tenho os meus interesses. Meus amados irmãos, nada contra os nossos interesses legítimos, santos, dados por Deus, mas isso não pode tirar de nós a nossa esperança escatológica. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos peregrinos. Nós precisamos seguir em frente. Aqui não é a nossa morada final. Nós temos consciência do nosso chamado e devemos desfrutar tudo que Deus graciosamente nos outorgar, mas nós não podemos renegar a nossa cidadania celestial. E não estou falando aqui de pieguice, não estou falando aqui de um pietismo barato, eu estou falando aqui de uma esperança que deve marcar o nosso coração. Nós reservamos para os momentos fúnebres hinos tais como junto ao trono de Deus preparado. Nós reservamos para estes momentos outros hinos que nos concitam a olharmos, pensarmos e refletirmos sobre o lar celestial. Nós precisamos ter em mente que a nossa fé, a fé salvadora, que nos impulsiona ao serviço, é a fé que nos prepara para o encontro com o nosso Senhor e Salvador. É a fé que nos impulsiona a termos uma expectativa escatológica. Um dia o fim chegará. Um dia receberemos a bem-aventurança eterna. E nós precisamos de um coração disposto, temente e reverente a Deus quanto à nossa esperança escatológica. Finalizo com uma história, não com uma história.
uma senhora estava atravessando o estacionamento de uma das nossas igrejas. Ela com aproximadamente 92 anos. Passos curtos, audição limitada, visão já não tão privilegiada. Ela seguia atravessando aquele vasto estacionamento. E um membro da igreja estava manobrando o seu carro. Ele não percebeu aquela senhora se deslocando. Mas algumas pessoas perceberam e imaginaram o que poderia acontecer com o deslocamento daquela senhora e o motorista e o seu carro. E as pessoas começaram a gritar e a avisar, mas o motorista não ouvia porque o carro estava fechado. E a senhora tinha a audição prejudicada. E ela continuou caminhando e ele continuou manobrando o carro. E as pessoas estavam imaginando o pior cenário. De repente, aquele homem percebeu a presença da senhora. Freou o carro, ainda que não estivesse em alta velocidade. Saiu assustado e olhou para aquela irmã e disse: vovó, a senhora quer ir para o céu? E ela olhou para ele e disse: Deus me livre. Deus me livre. 92 anos. Deus me livre. É cômico, mas ela retrata muito da nossa realidade, das nossas afeições. Paulo disse: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja cuja fé está posta em Cristo. Uma igreja que agrada a Deus pratica o amor como resultado desta fé posta em Cristo. Uma igreja que agrada a Deus, ela vive a sua vida com exuberância, mas ela não perde a dimensão do celestial. E ela está preparando-se a cada dia para encontrar-se com o seu Senhor. Ah, meus amados irmãos, a melhor e a mais importante aprovação é a aprovação do Senhor da igreja. E que Ele então diga de nós aquilo que, inspirado, o apóstolo Paulo disse acerca da igreja de Tessalônica. Que nós sejamos achados com uma fé salvadora, com uma fé posta em Cristo. Que nós sejamos achados no amor e na comunhão para com os nossos irmãos. Que nós sejamos achados com a esperança escatológica que nos impulsiona a viver a presente vida com excelência, mas não apegados a absolutamente nada, sabendo que a nossa maior e melhor herança nos aguarda e nós caminhamos em sua direção. Parabéns, família IPG2. Parabéns. Mas que, dentre todas as bênçãos, sejam fé em Cristo, amor ao próximo e esperança escatológica, o que impulsiona a igreja na missão, seja ela qual for, não importa, mas com fé, amor e esperança. Que Deus nos abençoe. Amém.